Beleza. Então, o nosso querido Jean Courtois é o primeiro que começa a organizar e a pensar uma tabela literalmente periódica, reconhecendo a periodicidade dos elementos químicos. Posterior a ele, vem o John Newland, que cria um modelo proposto muito parecido com as oitavas das notas musicais. Isso no mundo da química foi até um pouco. Ele sofreu quase que um bullying naquela época, que quase não se conhecia esse termo, né? Logicamente. Mas ele sofre muito preconceito porque ele não consegue ter firmeza nas suas afirmações, ele não consegue comprovar, mas ele consegue organizar. E a diferença dele é que ele consegue organizar todos os elementos que continham, que existiam naquela época, que existiam conhecimento. Então, Newland, através dessa lei das oitavas, que foi quase ridicularizada no mundo da química, ele conseguiu comprovar muita coisa que depois se teve avanço. E foi esse carinha aqui, esse químico, Dmitry Ivanovich Mendeleev, que é chamado por muitos livros como o pai da tabela periódica, que propõe uma tabela periódica muito parecida com o que nós temos hoje. Ele pega e estende a periodicidade, a lei que se falava lá com o Jean Courtois, para todos os elementos. E agora ele organizava. E a história que ele... Quem lê um livro de história da ciência também acha muito legal quando é relatado que o Mendeleev teve um sonho. Ele jogava muito aquele jogo paciência, sabe? Acho que hoje em dia todos os computadores têm aquele joguinho paciência, jogo de carta. E ele teve um sonho. E quando ele acorda no meio da madrugada, ele pega as suas cartas, ele risca em todas as cartas os elementos químicos que tinham naquela época, existiam naquela época, e as suas características. E através do sonho dele, ele consegue, jogando paciência com as cartas, depois que ele acorda, organizar um modelo de tabela periódica. Porém, nesse período, o Mendeleev organiza na ordem crescente de massas atômicas. Então ele fez as cartinhas bonitinhas, né? Elemento tal, tem massa atômica tal, característica tal. Ele organiza já nas famílias, já nos grupos com semelhanças atômicas, organiza aqueles que existiam por massa atômica, por ordem de massa, ordem crescente. E essa mudança foi um cara chamado Moseley, o Henry Moseley, um inglês, que fez o último ajuste que faltava. O Mendeleev foi tão importante, por isso que ele é chamado de pai da tabela periódica, que ele foi inclusive capaz de prever que surgiriam elementos químicos. E pouco tempo depois, por exemplo, o germânio. Ele sabia que ali no espaço do germânio na tabela periódica ia surgir um determinado elemento químico que tinha aquelas características. Com o passar do tempo, surgiu o germânio, outro que surgiu que ele previu foi o gálio. Então, alguns elementos da tabela periódica ele previu. Mas o Moseley foi quem organizou. É como se ele colocasse um bilhetinho lá. PS, organizar por ordem crescente de número atômico. Pronto, porque através da cristalografia foi o Moseley que descobriu o quê? A carga elétrica do meu núcleo, que é positiva, não esquece disso, isso é lá das aulas passadas, porque meu núcleo tem prótons e nêutrons, prótons tem carga positiva. Ele descobriu que aquela carga do meu núcleo era a mesma coisa e equivalia ao meu número atômico. Então foi o Moseley que descobriu aquela relação, lembra? Z igual a P, número atômico igual ao número de prótons. Isso sempre vai ser, tá? Não esquece. Eu estou relembrando lá das aulas passadas para você não esquecer. Número atômico vai ser sempre igual ao número de prótons, tá? Foi o Moseley que descobriu isso. Então, ele faz esse ajuste final na tabela periódica. O engraçado é que houve um cara que foi o Lothar Meyer. Isso os livros de química não contam, tá? Não tem um livro de ensino médio, por exemplo, só fala do Mendeleev. Os livros mais atuais, por exemplo, de ensino médio, já trazem esse histórico da tabela periódica. Mas teve um cara chamado Lothar Meyer que ele chegou às mesmas conclusões que o Mendeleev 3 anos antes do Mendeleev. Porém, ele não teve firmeza e não conseguiu comprovar essa relação das massas atômicas. Então, Mendeleev faz as mesmas coisas que ele lá em 1869 e quase que leva
praticamente não se fala do Lothar Mayer. Então, dá para se dizer que o Mendeleev levou todos os créditos da construção da tabela periódica. Coincidência ou não? Não sei. Ele teve um sonho, ele acordou de madrugada, isso que a história nos conta, né? E começou lá a montar através do jogo de paciência. Por isso, se você sonhar alguma coisa de madrugada, vai lá, acorda e anota. Pode ser que você mude o mundo da química, da ciência, viu, gente? Olha só. Então, esse Lothar Mayer não teve firmeza para afirmar o que o Mendeleev afirmou, ele não conseguiu comprovar. E por isso que o nosso, abre aspas, pai da tabela periódica é o Mendeleev, gente. Isso é só um resumão bem básico, tá, gente? Para quem não quer salvar essa imagem, tá lá no meu TCC, pode pegar lá, não tem problema, tá bom? Eu faço, então, um resumo para vocês terem para estudar depois, terem para anotar no caderno de vocês. Creio que todos já leram para atividade e já fizeram um resumo nos seus cadernos. Se alguém ainda não fez, pode depois, junto com os slides, acompanhar, tá bom? O que é mais importante da aula de hoje? Isso a gente vai frisar várias vezes hoje. Tabela periódica é um meio de... O que é uma tabela? Tabela é algo que eu olho para consultar. Tabela de valores, eu olho para consultar, por exemplo, um valor de determinado produto. Muito se fala hoje em dia, para quem tem carro, da tabela FIPE. Tabela FIPE é uma tabela que se tem para consultar a média de valores de um carro de determinado modelo, de determinado ano. Uma tabela, eu olho para consultar algumas informações. Por isso, tabela periódica é um meio de consulta, gente. Eu sempre friso isso, porque quando eu estava na 8ª série, na minha época ainda não era no ano, era a 8ª série, a professora chegou numa das primeiras aulas de química, quando começava a química lá em ciências, na 8ª série, e falou pra gente: essa é a tabela periódica. A partir de hoje vocês têm que decorar a tabela periódica. E tinha que decorar mesmo, gente. Ela chegava na prova e perguntava. Dava assim como uns 10, 15 símbolo de elemento, 10, 15 nome de elemento, e eu tinha que saber. Ou quando dava o nome, tinha que saber o símbolo e a massa e o número atômico. Quando ela dava só o símbolo, tinha que saber o nome, a massa, o número. Então era bem decorar. E não é assim, gente. Tabela periódica é meio de consulta, tá? Como a gente não está tendo aulas presenciais, logicamente, vocês estão nas casas de vocês vão estar sempre consultando a tabela periódica. Tinha um medo muito grande dos meus alunos. Ah, professor vai cobrar a tabela periódica na prova e aí a gente vai ter que decorar. Não, eu sempre forneço tabela periódica. Quem foi meu aluno, vou ressaltar de novo, sabe? Eu sempre dou uma folha de rascunho com a tabela periódica, com as equações que forem necessárias para avaliação também. Então, tabela periódica, gente, saiam daqui, finalizem a aula de hoje sabendo que essa coisa mais linda aqui, que é a nossa tabelinha periódica, ela nada mais é do que um meio de consulta, tá bom? E aqui está a nossa tabela periódica, o modelo mais recente dela, que tem 118 elementos químicos organizados, por mais que hoje já se tem nas livrarias alguns modelos que trazem 2 espaços aqui, como elemento químico 119 e 120, mas esses ainda não são reconhecidos pela IUPAC, que é quem organiza o mundo da química, tá? Vamos dizer assim, é a instituição que organiza o mundo da química, como, por exemplo, a tabela periódica sendo a base da IUPAC. Esse site, eu tinha até deixado aberto, vocês podem acessar depois. Esse site ele é bem bacana, gente. Ele é um site bem interativo. Por quê? Eu quero clicar, por exemplo, no alumínio para ver as características dele, ver onde ele se encontra. Eu posso clicar em cada um dos elementos e ir navegando por dentro da tabela periódica. Ele é bem bacana. Esse site aqui, tabelaperiodica.org. Todas as informações dele têm base científica, então ele é um site de confiança, e ele nos apresenta esse modelo da nossa tabela periódica. Esses elementos 117 e 118, eles receberam esses nomes faz cerca de um ano e meio, quanto muito, acho que nem isso faz mais ou menos um ano. Eles são bem novos, tá? Talvez vocês tenham uma tabela periódica mais antiga que traz, como essa minha bem antiga. Essa minha, vocês não vão enxergar, mas do elemento 113 até o 118 não tem nome. Eles têm um símbolo de 3 letras. Porque eles ainda não eram conhecidos, não tinham recebido nome, ninguém tinha estudado esses elementos.
Então pode que a sua tabela que você está usando para as aulas seja um pouco mais antiga, não vai fazer diferença, tá? Todos os elementos químicos de número atômico maior que 92, ou seja, a partir do urânio, são chamados elementos químicos transurânicos. Todos são artificiais, tá bom? Eu não consigo trabalhar ou pegar esses elementos químicos a partir do número atômico 92. Já já, vocês vão entender por que essa galera aqui, ela tá quase que deslocada da nossa tabela periódica aqui embaixo, tá bom? Isso a gente vai entender quando a gente falar de famílias da tabela periódica. Gente, isso é bem raso, bem simples, porque a gente estuda lá no final do ensino fundamental e durante o ensino médio. Mas o que acontece? Por se ter essa ideia de decorar os conceitos, os alunos muitas vezes não aprendem e acabam tendo medo de tabela periódica. Talvez você chegou na UFES, você começou o curso de agronomia, quando viu que tinha Química 1 lá no currículo do curso, você já ficou pensando, ixi, lá vem tabela periódica. Quando leu a ementa da disciplina, viu que tinha tabela periódica, bateu um terror. Porque as pessoas acabam criando medo da tabela periódica por se ter essa ideia que ela é tão difícil. Eu tenho um monte de número, de letra que eu preciso decorar. Mas não se assustem, tá, gente? Não esqueça o que eu estou falando para vocês hoje. A tabela periódica nada mais é do que um meio de consulta para gente. Hoje, como eu falei para vocês, opa, desculpa, são 118 elementos químicos organizados. E isso aqui é muito interessante, tá, gente? Em ordem crescente de número atômicos. Por muito tempo, tentou se organizar por massas atômicas, até que o Mosley, descobrindo que lá na minha carga do meu núcleo, a minha carga positiva no meu núcleo era a mesma coisa que o meu número atômico, ele então conseguiu organizar justamente o que faltava, que é essa ordem crescente de número atômico. Então, nas tabelas de vocês, um cuidado que a gente sempre precisa ter. Eu falei uma ou duas aulas atrás, eu acho que foi na primeira aula, da representação de elemento químico ou de átomo quando a gente está escrevendo, que é o número de massa, o número maior em cima e o número atômico embaixo. Porém, na tabela periódica eu preciso ter esse cuidado, que ela está organizada em ordem crescente de número atômico, ou seja, quase todas as tabelas o número atômico vai estar em cima, tá? O que eu preciso fazer? Como meio de consulta, eu preciso abrir uma tabela periódica e procurar onde que está a minha legenda. Por exemplo, na minha, está aqui, ó, bem no cantinho, tem uma legenda, simbologia ou legenda é o nome da... Cada tabela traz de uma forma. Então, na minha simbologia vai trazer onde que está cada ponto que eu apresento na tabela periódica. Então procura a legenda da tua tabela periódica para você não se perder. Eu conheço um modelo só de tabela periódica que traz a massa em cima e o número atômico embaixo. Mas grande parte ela já é apresentada dessa forma, com número atômico em cima e número de massa embaixo, tá bom? Como eu brinquei com vocês na sexta-feira passada, porque tinha este meme aqui que eu tinha brincado com vocês, você não é periódica, mas tabela. Então tem alguns memezinhos da química, porque a química, gente, eu não gosto quando as pessoas falam, a química é difícil, ou a gente precisa entender que a química é essencial. Ela está no nosso dia a dia e ela não é tão assustadora como dizem ser, tá bom? Claro que, como toda ciência exata, ela tem as suas complexidades. A gente precisa entender. Mas quando a gente começa a pensar coisas, a tabela periódica, por exemplo, muito tempo se teve medo dela, mas ela simplesmente organiza e apresenta todos os elementos químicos que estão presentes no nosso dia a dia. Gata, me chama de tabela periódica e diz que rola uma química entre nós. Essa é outra para você salvar e mandar pro crush no final de semana, tá bom? E aí ainda tem, professor, o que que vem na tabela periódica depois dos zinco? Os ex. Mas são piadinhas da tabela periódica, para que a gente consiga ver a química de uma forma mais descontraída, tá bom? Claro que ela requer um nível maior de atenção, mas não medo, tá, gente? Eu não tenho medo da química, porque a química ela é bacaninha. Como meio de consulta, eu consigo olhar na minha tabela periódica e achar número atômico do elemento químico, número de massa, período e família que eles se encontram. Tudo isso nós vamos ver agora na aula. Um cuidado, gente, por que isso é tão importante? Especialmente, por exemplo, número de massa. Quando eu cheguei para trabalhar Química 2 com o pessoal lá em Pontão, no Educar, nós começamos os cálculos químicos
E quando você fala de um determinado composto, por exemplo, NaCl, eu preciso fazer um cálculo químico com NaCl. Então eu preciso consultar a massa do cloro e a massa do sódio e a massa do cloro, o Na e o Cl. E o pessoal lá estava com dificuldade, porque lá quando eles tiveram Química 1 com outro professor, eles ficaram com essa dúvida de entender o que é número de massa e o que é número atômico. Então tinha gente me falando, eu lembro de uma aula que a gente conversou, que o carbono ele é conhecido como carbono 6 justamente porque ele tem muitas características peculiares. Carbono 6 tem número atômico 6. E tem gente que achava que o 6 era massa. E aí ia para aplicar nos cálculos lá e acabava errando a massa do composto e, por consequência, toda a massa do cálculo, todo o cálculo em si resolvido. Então, cuidado, gente. Eu preciso olhar na minha tabela periódica e identificar essas informações. Eu lembro que nós paramos um pedaço da aula para entender justamente isso. O que é número de massa e o que é número atômico. Vamos se achar e aí depois conseguir avançar. Quem vai fazer Química 2 vai passar por esse processo, então precisa ter um cuidado. E, professor, eu não vou ter Química 2. Beleza, mas se chegar lá na sua profissão e você precisar no futuro, por exemplo, prever um cálculo químico com a cauda bordalesa, que era um exemplo muito usado pelo pessoal lá em Pontão. Bom, eu preciso preparar uma solução de, sei lá, cloreto de zinco, por exemplo. Quantas gramas do sal cloreto de zinco eu vou ter que pesar? Então, eu vou ter que primeiro fazer a massa do cloreto de zinco para depois aplicar. Então, futuramente você pode usar a tabela periódica, a massa dos elementos químicos, e por isso que hoje você tem que sair daqui sabendo consultar a tabela periódica, beleza? Seguindo. Vamos lá, então, ver justamente isso. Deixa eu passar. Sempre, eu já deixei em amarelo forte aqui para você não esquecer. Sempre olhar na legenda da tabela periódica. Procura onde está. Geralmente está no cantinho ou em cima no cantinho também. Acha essa legenda para que você não se perca. Pode eu estar falando a tarde inteira para vocês aqui que o número atômico é em cima, o número de massa é embaixo e na sua tabela traz ao contrário. Ou ainda tem um modelo que é muito comum de tabela periódica, não sei se alguém tem, que o número atômico é em cima à esquerda e o número de massa também é em cima. Aliás, o número atômico em cima à direita e o número de massa em cima à esquerda. Então traz os dois números lá em cima do elemento químico. Pode que a tua tabela periódica seja assim. Então cuidado na hora de usar, tá bom? Um exemplo clássico, por exemplo, peguei o hélio, podia pegar qualquer elemento químico, tá? Só fiz o recorte lá da figurinha da tabela periódica para mostrar para vocês. Esse número está embaixo, e eu já destaco para vocês como número maior. Professor, por que é número maior? Simples, prótons mais nêutron. É a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Toda a massa que está lá no núcleo do meu átomo, no meu elemento químico. Então não esquece. Eu estou com dúvida se a massa do L é 2 ou é 4. Qual é o número maior? Pensa, faz essa relação. Isso é uma dica, gente. Parece uma dica bobinha, mas é uma forma de a gente não esquecer mais, tá bom? Quando eu estou falando de massa, isso você já sabe de cor, não preciso nem lembrar, ela é representada pela letra A. E o número em cima, no meu elemento químico, é o número atômico. Por consequência, sempre o número de prótons que o meu elemento químico tem lá no núcleo, beleza? Destaquei aqui para você. Então, ter esse cuidado, tá? De olhar na tua legenda da tabela periódica, não esquece, tá? Já sei identificar número atômico e número de massa. Então, se eu perguntar para vocês, até vou voltar aqui, abra o microfone e alguém me diga, por favor, qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 26. 26. Qual é o elemento químico que tem número atômico igual a 26? Precisa de uma tabela Ferro? periódica. Hã? O ferro? Perfeito, o ferro. Eu acabei esquecendo de lembrar você de ter a tabela periódica para a aula de hoje, mas se não está com a tabela periódica em mão, pode abrir uma guia no computador com a tabela aberta aí. E se eu perguntar para vocês, por exemplo, qual o elemento químico que tem massa igual a 16? Massa.
Massa igual a 16. Alguém? Enxofre? Enxofre! Por que que não é um enxofre? Presta atenção no que eu perguntei. Eu perguntei número de massa. Você me disse que é um enxofre, certo? Porém, o enxofre tem número. É o Oxigênio? oxigênio. Isso! Vós que responderam por mim, obrigado. O que tem massa igual a 16 é o oxigênio. E algum ser humano gritou para mim que era enxofre. E eu vou explicar por que, que não é enxofre. Isso é uma. É aí que surgem as coincidências, tá? O enxofre, ele tem número atômico igual a 16 e número de massa igual a 32. Ou seja, cuidado, vós que falou para mim que era um enxofre, que eu não sei quem era, tá? Que eu não... Mas tenha essa atenção, tá, gente? Sem brincadeira, ter esse cuidado, tá? O oxigênio é o rapaz, o elemento químico que tem número de massa igual a 16. O enxofre tem número atômico igual a 16. Beleza? Cuidado nessa sacada aí de não confundir número atômico e número de massa, beleza? Então vamos lá, só para a gente ver se vocês pegaram bem. Qual é o elemento químico que tem número de massa igual a 31? 30,97, 31. Depende da tabela periódica. Galho? Oi? Fósforo. Exatamente. Alguém falou o galho. Eu ouvi. Vós que falou o galho, eu ouvi. E você de novo, não sei se é a mesma pessoa, tá? Mas você de novo, Não é. você confundiu o número de massa com o número atômico, tá? Cuidado, gente. Cuidado de verdade, porque confunde, gente. Até a gente pegar bem o esqueminha ali, confunde. Uma dica. Olha, ele sempre dá mais uma conferida, tá? Não vai de, bateu o olho de sopetão e chegou 31 e vai esse. Não, dá uma conferida se o número que tu olhou, 31, realmente é o número de massa. Porque o número de massa 31 é do fósforo. Mas o galho tem número atômico igual a 31. Então só cuidado nessa diferenciação, beleza, gente? Tranquilo? Beleza? Estão tudo vivo? Professor, Diga. mas ali na tabela ele mostra tipo no oxigênio 15,99. Eu tenho que arredondar para 16? Algumas tabelas vão trazer, por exemplo, a minha do oxigênio é 16, mas no fósforo aparece 30,97. É só questão de arredondamento, tá? A gente sempre arredonda. Se é 0,6 em diante, arredonda para mais, tá? É só questão para arredondar. Isso vai fazer uma diferença assim, muito pequena, mas muito pequena mesmo lá nos cálculos químicos. Para a gente que está só reconhecendo um ou outro, não vai fazer diferença, tá bom? Por isso que às vezes a gente está de forma remota, prejudica, que eu não consigo ver a tabela periódica de vocês que vocês estão consultando. Então a minha, o fósforo está 30,97, eu vou perguntar 31. Pode que alguém tenha nessa tabela mesmo que é minha. Professor, mas não é 31. Não, é que eu arredondei, tá bom? Então isso não vai fazer muita diferença, tranquilo? Bora ao baile então? Vocês estão tudo vivo? Sim. Não, beleza, só para ter certeza. Sim. Tá todo mundo vivo, todo mundo acordado. Faz um chimarrão, dá uns pulinhos aí para você não dormir. Seguindo, nós temos então a nossa tabela periódica organizada também com as nossas famílias. O que é família, gente? Pensando na nossa família, são pessoas que têm características semelhantes a nós, seja comportamentais, seja físicas, enfim, seja na forma de agir, são pessoas da nossa família que geralmente, tá? Salvo algumas exceções, são pessoas que apresentam características semelhantes a nós. No nossa tabela periódica, a família não é diferente. São elementos químicos que são organizados de forma que, naquela família, todos aqueles elementos apresentam características semelhantes. Um exemplo clássico, deixa eu ver se já aparece aqui, logo no próximo slide aparece. A família 1A, que é os metais alcalinos, são elementos que reagem violentamente com água. Então é característica daquela família. A família dos gases nobres, que é a família 8A, lá no cantinho da tabela periódica. Uma característica delas,
já tem 8 elétrons na última camada. Dificilmente vai fazer ligação química. Vai fazer ligação química entre eles. Então, tem um arranjo específico. São algumas características, tá, gente? Então, por isso que eu coloco no slide que são... Se na nossa família existem pessoas com características semelhantes às nossas, nas famílias da tabela periódica, que também, talvez você estudou como grupo, tá? Tem livros de química que traz como grupo e não como família. Eu já gosto de usar o termo família, porque a gente consegue fazer essa associação de pessoas que são parecidas conosco, elementos que são parecidos naquela família. As famílias são as linhas verticais da tabela periódica. Indicam nem... Isso é muito... Cara, olha, anota aí para você não esquecer. Isso é muito importante. As famílias vão indicar o número de elétrons na camada de valência daquele elemento químico. Isso vai ser imprescindível nas próximas aulas de ligações químicas. Viu, professor? Diga. Então a família nunca está ao lado. Vai ter uma exceção, e já mostro para vocês. Mas aqui foi destacado em vermelho para vocês não esquecer, tá? Esse ponto aqui. O número de elétrons na sua camada de valência. Cara, isso é muito importante, tá bom? Eu já vou mostrar para vocês a família e falar que para quem me fez essa pergunta, por que tem uma exceção. Vamos lá. Olha só. Exceto os elementos de transição que são organizados de forma horizontal, todas as famílias são verticais. Os elementos de transição é um grupo que apresenta muitas características específicas e não teríamos como organizar numa única família. Por isso, que, exceto esses camaradas aqui, estão organizados na forma horizontal e não na forma vertical, beleza? Então, para quem me fez essa pergunta, só essa exceção. Esses camaradas, eles são muito diferentões, vamos usar esse termo, quando a gente vai fazer ligações químicas, que eles praticamente não vão fazer ligações químicas, exceto as metálicas, tá? Que tem os camaradas desse grupo. Porque eles oscilam muito o número de elétrons na camada de valência. E daí eu teria que adentrar em ligação, em distribuição eletrônica, que a gente não vai entrar no CCR. Mas, para que vocês saibam, todas as famílias estão na forma vertical, exceto os camaradas que são os elementos de transição. As famílias recebem nomes, que são os metais alcalinos terrosos, a família do boro, do carbono, do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Dentro dos elementos ou dos metais de transição, eu tenho duas séries de elementos químicos, que são os lantanídeos e os actinídeos, que são esses camaradas que vão estar aqui embaixo. É um grupo total de 30 elementos organizados em duas fileiras de 15. Esses camaradas, eles não caberiam na tabela periódica. Por isso que geralmente, quando na sua tabela periódica, talvez tenha um espaço em branco aqui, ó. Ou um espaço vazio, ou tenha, na minha eu acho que aparece já, deixa eu ver. Tem como se fosse uma linha puxando lá para baixo, ó. Fala, os actinídeos, os lantanídeos, os actinídeos. E traz aqui embaixo. Cada tabela traz uma representação. Eles só estão aqui embaixo porque eles não caberiam aqui, dentro da tabela periódica. Então, na organização, aí, o PAC puxou esses 30 camaradas lá para baixo. A série dos lantanídeos recebe esse nome porque, se você olhar, o elemento químico de número atômico 57 é o lantânio. Então, os lantanídeos recebem esse nome, essa série, porque o primeiro elemento químico desta série é o lantânio. E já o actínio é o primeiro elemento químico aqui dessa série, dos actinídeos. E por isso que essa série recebe também essa nomenclatura. Nós vamos focar aqui em Química 1 em trabalhar com as demais famílias, tá? Eu quero exercitar com você justamente esse senso de buscar na tabela periódica, de consultar a tabela periódica, tá? Então, se eu perguntar para vocês, me diga um elemento químico que esteja na família dos gases nobres. Então, você vai ter que olhar na sua família dos gases nobres e me dizer quem são os camaradas que estão ali. Um cuidado que eu preciso ter, deixa eu ver se já está no próximo slide aqui, ó. Aqui, ó. Que às vezes as famílias, quando a gente estuda, elas não aparecem em alguns livros de química com seus nomes, e sim com seus números. Onde
Cada família, por exemplo, a família dos metais alcalinos recebe o número 1A. A família dos metais alcalinos terrosos, 2A. E assim, 3A ou 13, 4. Então, são nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. E um detalhe muito importante: existe um camarada, um rapaz da nossa tabela periódica que foi rejeitado por todo mundo, tadinho, que é o nosso querido hidrogênio. O hidrogênio, ele não tem uma família específica na tabela periódica. Por mais que ele pode estar aí nessa tabela em cima dos metais alcalinos, o hidrogênio, por lógica, ele não é um metal, e por lógica não é um metal alcalino. Em algumas tabelas mais novas, ele aparece aqui em cima dos gases nobres. Por mais que ele seja um gás, ele não é dessa família, tá bom? O hidrogênio é o nosso camaradinha sem família, tá bom? O hidrogênio não tem família, não esquece disso. Ele tem características muito específicas, como a de, por exemplo, ter somente um próton, tá bom? Tranquilo isso? Então, cuidado. Eu trabalho nas minhas disciplinas mais com os nomes das famílias, mas eu apresentei essa forma para que você saiba que alguns livros, alguns materiais vão trazer um elemento químico da família 7A. Então, família 7A são os halogênios, tá bom? Então, pode que você vai estudar no futuro e dizer, professor, não me ensinou assim. Então, saiba que são as duas formas, ou três, às vezes, de dizer a mesma coisa. Uma forma é o nome, outra é o número corrido, 1, 2, 3, 4, 5, até o 18. E a outra é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A e 0. E todos os metais de transição como a família B, tá? Estou falando a mesma coisa só para dizer a família, tá, gente? Não esqueçam. Foquem nessa parte aqui, ó. Esse vai ser o nosso foco na nossa disciplina. Se eu perguntar para vocês a localização de algum elemento químico, eu vou trabalhar com os nomes das famílias, tranquilo? E ainda eu tenho na minha tabela periódica os meus períodos, que são as 7 linhas horizontais, ou seja, eu tenho 7 períodos na minha tabela periódica. Esses camaradas vão me dizer, e aí eu não vou adentrar muito profundamente nisso com vocês, que como eu falei, não faz parte do nosso CCR, ele nos indica o número de níveis ocupados pelos elétrons nos elementos. Relembrando a aula passada, modelo atômico. Lá no Bohr, o Bohr organiza em camadas, lembra? Eu falei para vocês isso. E dentro das camadas, ou níveis de energia, tem os subníveis de energia. O que meu período fala é quantos níveis de energia tem esse meu átomo, quantas camadas. Por exemplo, um elemento químico do terceiro período, ele está dividido em 3 camadas. Um elemento químico do sétimo período, ele está dividido em 7 camadas. Isso, gente, é bem específico de distribuição eletrônica, tá? A gente não vai trabalhar na nossa disciplina isso, que é um pouquinho mais chato. Talvez você lembre até o nome, Linus Pauling, que tem aquele diagrama cheio de setinha, enfim. Não que seja difícil, mas exige um pouco mais. Não é o nosso caso aqui em Química 1, que não tem na nossa ementa, tá bom? Mas que você saiba que período vai me representar quantos níveis de energia tem meu elemento químico. Quanto maior, como eu falei para vocês, o período, maior será a quantidade de níveis que ele tem. Um elemento do segundo período, ele tem 2 níveis de energia, 2 camadas. Já um do sexto tem 6 camadas. Então, conforme maior o período, maior é o elemento químico em número de camadas. Aqui estão os camaradas. Ó. A gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período. São 7 períodos. Reitero novamente, algumas tabelas periódicas trazem 2 elementos aqui embaixo, como um 8º período, que seria o elemento de número atômico 119 e o número atômico 120. Mas esses elementos, vou dizer de novo para vocês, ainda não são reconhecidos, tá bom? Então hoje nós temos 7 períodos na nossa tabela periódica. Vejam, aqui está o modelo dos períodos. Agora alguém para me dizer, e o que acontece com aqueles camaradas que estão lá embaixo? Lembra da série dos lantanídeos e dos actinídeos? O que acontece com eles? Eles são sem período? Alguém arrisca?
Alguém? Falem comigo, por favor. Arrisquem. Os lantanídeos... Vou Eles são fazer sem família só. sem família só? Alguém tem outra resposta? Os lantanídeos e os actinídeos são elementos químicos que não possuem período? O sexto e o sétimo, professor. Quem respondeu isso? Voz que clama a mim. Que Ronaldo. Muito bem, Ronaldo. Eu não falei isso para vocês em Química 2, eu acho, né? Senão não vale. Mas eu acho que eu não falei. Os lantanídeos e os actinídeos são sexto e sétimo período. Vou voltar aqui só. Isso vai ser importante eu mostrar para vocês. Olha só. Levando em consideração que eles estão aqui, ó. É como se eles estivessem aqui. Só que eles foram reagrupados aqui embaixo. Então, todos esses camaradas aqui são metais de transição, tá? Eles têm família assim, toda essa família desses camaradas aqui. E são esses aqui de cima do sexto período. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show! Todos os actinídeos que estariam aqui nesse quadradinho foram puxados aqui para baixo. Todos eles da série são metais de transição. E todos são do sétimo período. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, veio aqui para baixo. Todos eles. Então, o urânio. O urânio tem número atômico igual a 92, número de massa 238. Ele é um metal de transição e ele é do sétimo período. É isso que eu preciso saber do urânio, por exemplo. Eles têm período e eles têm família. Eles só não estão junto com a galera toda aqui no meio, tá? Por questão de reagrupamento. Mais uma pergunta para vocês. E o hidrogênio? O hidrogênio é o nosso camarada que não tem família. Então, o hidrogênio tem ou não tem período? O hidrogênio... Tem. Oi? Tem. E qual é o período do hidrogênio? Ah, Não ia ficar só na pergunta básica, né? Qual é o período do hidrogênio, já que tu disse que ele tem? Agora você não respondeu, né? Que sem graça. Começou bem. No nosso hidrogênio, ele tem período, tá? Existem só dois elementos químicos que estão no primeiro período: o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio é do primeiro período. O hidrogênio não tem família, mas, porém, contudo, todavia, tem período, tá? O hidrogênio é um elemento químico do primeiro período. Só ele e o hélio têm essa exclusividade de ser do primeiro período. Só que o hélio é um gás nobre. O hélio tem a família dele aqui, organizada, bonitinha, tá lá no canto dele. O hidrogênio não tem família, mas ele encontrou um período para ele, beleza? Vamos voltar lá, avançar. Deixa eu sair aqui. Lá em períodos. Então, gente, esses são nossos períodos da tabela periódica, totalizando 7 períodos, beleza? Entenderam o que acontece com os actinídeos e os lantanídeos? Quem não entendeu essa parte, eu não consigo ver o chat, então pode abrir o microfone e me perguntar, tá? Tranquilo? Vai lá. Digam para mim e resolvam aí um exercício clássico que eu gosto de fazer. Identificar o valor da massa atômica, o número atômico, a família e o grupo do potássio. Antes de mais nada, eu vou ter que olhar na tabela periódica e localizar ele, tá bom? Vai lá, agora com você. Tem 1 minuto para fazer. Depois a gente preenche junto. Estão vivos, hein? família 1, período 4, isso? Muito bem. E como é que chama a família 1?
Metais alcalinos? Olha, a Natália que falou, eu acho, né? Muito bem. É a Natália? Foi. Eu acho que foi, né? Muito bem. Isso. A família e o período já falaram. O período é o quarto, né? E o número de massa desse camarada? A massa é 39,10 e o número atômico é 19. Muito bem, Larissa, né? Que falou, certo? E Agora eu vi que quando vocês falam, aparece o nome de vocês aqui no cantinho. Muito bem. O pessoal me respondeu então que o nosso número de massa, a Larissa falou, eu arredondei para 39, tá? De repente esteja na tabela periódica de vocês 39,10. Nesse modelo que eu peguei aqui, o print que eu tirei era 39,09. Não faz diferença, tá, gente? Claro, se me falar que é 40, aí vai dar uma diferença que não é a mesma coisa que 39,09 ou 39,1, tá? Então, 39, nosso número de massa, arredondei, questão de notação científica, matemática, arredondamento lá. Nosso número atômico é 19. Opa, é o camarada. Cara, quer uma. Me esqueci o termo que a gente usa, mas uma dica para você não esquecer. Cada um de nós temos o nosso. Eu falei sobre isso, acho que para átomo, né? O nosso CPF, o nosso RG que nos identifica. Por exemplo, o CPF do Nicolas não é o mesmo CPF do Emanuel, do Ian, da Larissa, cada um tem o seu. Cada elemento químico vai ter o seu número atômico, tá? É como se fosse a identificação dele. Então, de repente, um dos. Eu não posso nem. Eu quero saber qual é o elemento químico de número atômico 4. Então, já tem que ir lá, 4 é o berílio. Ah, bom, beleza. Então, é como se fosse a identificação dele. Por isso que ele é organizado a tabela periódica de ordem crescente de número atômico, beleza? E seguindo no nosso exercício, a família dele foi nos dito que os metais alcalinos, ou como aparece aqui, um A ou um, tá? Um A, um. Eu, como falei para vocês, gosto de trabalhar com o nome da família, metais alcalinos. Se fosse a família 2A, metais alcalinos terrosos, e assim sucessivamente. E está no quarto período da nossa tabela periódica. Então, se eu olhar lá, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica dos nossos 19 elétrons no elemento químico, ele ia ocupar 4 camadas, tá bom? No nosso dia a dia, depois eu vou passar mais exercícios, tá? Vai ter na lista vai ter alguns exercícios de tabela periódica, depois eu posso elaborar mais também, tá bom? E não vai ser tanto o nosso foco nessa primeira parte, que vai ser mais ligações e aqueles cálculos básicos de partículas atômicas. No nosso cotidiano, eu gosto muito dessa tabela periódica aqui, gente. Mostra a aplicação dos elementos químicos em diversos pontos da nossa rotina, do nosso dia a dia. Exemplos quase que clássicos aqui, especialmente para quem trabalha com agricultura, é o NPK. O NPK são a base para todos os fertilizantes. O que é o NPK? Nitrogênio, fósforo e potássio. NPK. Por isso que esse nome, às vezes vocês de repente já falaram tanto na vida isso, NPK, 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 e não sabe o que é o NPK. Esse nome ou esse símbolo que é dito é justamente pelos elementos químicos que constituem o NPK: nitrogênio, fósforo e potássio. E assim, gente, no nosso dia a dia é inúmera a aplicação dos elementos químicos. Por exemplo, se você está mexendo no celular agora para assistir aula, a bateria do celular é a base de lítio, dos computadores também. Então, quem tem notebook, que é com bateria também, a bateria é a base do lítio. Aqui, cadê o lítio? Aqui está o camarada, ó. Base das baterias de celular, enfim. E por aí vai, gente. Por exemplo, nas pastas de dente, que vai o flúor. Quando a gente lê uma embalagemzinha de pasta de dente, lá vai falar com flúor. Não é uma expressão, que será? Não, é o próprio elemento químico, gente. É o flúor que está lá. O alumínio, muito comum no nosso dia a dia. E por aí vai, gente. Fôssemos abordar só a aplicação dos elementos no dia a dia, de repente a gente vai ficar só as 2 horas de aula, 1 hora e meia só falando nisso. Professor, Sim. não lembro em qual guerra que era que os caras usaram não era o cloro como veneno, né? Uhum. E daí hoje o cloro ele não é mais venenoso. Ou até, como é que eles fizeram isso?
Na Segunda Guerra Mundial, usou-se câmaras com cloro, mas não simplesmente o cloro. Usava-se o cloro 2, que é o gás de cloro. O gás de cloro ele tem um odor muito irritante. Se você comprar no mercado, quem tem piscina em casa, para quem tem piscina em casa, aquelas piscinas mesmo, piscina de chão, precisa comprar cloro. Quando você compra uma embalagem de cloro, eu não tenho piscina em casa, tá? Mas se você for ler a embalagem do cloro que você compra, e o cloro você compra com facilidade, tá? Porque ele é usado para isso. Diz assim, cuidado ao manusear essa embalagem. Pode liberar gases. O próprio gás da própria reação do cloro na embalagem eles liberam. Então, o que acontece? O cloro 2, que é o gás cloro ele é venenoso. Em grandes quantidades ele pode matar, porque ele é tão irritante. Quando você abre, por exemplo, no laboratório, a gente usava o cloro líquido. E mesmo quando você abre o cloro líquido, se você agitar muito o vidro dele, ele libera o gás. E é bem irritante. Então, o pessoal usou como tortura e como um dos elementos da câmara de gás o gás de cloro. Por isso que matou muita gente o cloro. Mas não o cloro sozinho, só. E sim ele como ligação no cloro 2. Que aí acontece, para a liberação do cloro 2, acontece uma ligação covalente. Isso é spoiler da próxima aula que vocês vão estudar depois. Acontece uma ligação covalente entre dois átomos de cloro, dois elementos químicos de cloro, cada um com 7 elétrons na última camada, porque ele está aqui no sétimo, na família dos halogênios, família 7A. Opa, tem 7, então vamos compartilhar esses elétrons, vamos ficar estável com 8. Já estou dando um monte de spoiler da próxima aula, mas para que você entenda que não era o cloro puro, tá? A gente não consegue pegar o cloro puro e envenenar uma pessoa, e sim através desse gás cloro, beleza? Respondi? Professor, Sim. o que é carbureto? O carbureto, ele é um composto também, como o próprio nome já fala, do carbono. Quando a gente for estudar, a gente vai entrar depois em química orgânica. A gente vai entender que o carbono, gente, você não tem ideia que o carbono ele fornece muita coisa, gente. Eu até achei um pouco injusto ter química orgânica dentro de química 1, porque a química orgânica, que é a base é o carbono, ela é muito grande, gente. Então, o carbureto, ele é derivado do carbono. Ele tem, por exemplo, carbureto de cálcio. O carbureto de cálcio, se eu não me engano, ele é usado como um gás. Eu não me lembro para que ele é usado. Estou tentando lembrar. Para que ele é Bastante usado? usada para pescar? Para quê? Para pescar? Eu não lembro exatamente a Ele tira aplicação. o oxigênio da água, eu acho, né? Isso, é por aí. Ele é um gás. Eu não sei bem como ele funciona, mas eu sei que ele é um derivado do carbono. O carbureto ele nada mais é do que um dos tantos compostos do carbono. Por exemplo, um composto básico do carbono. O nosso lápis, o grafite do lápis, o grafite é carbono, gente. O carbono é da base para muita coisa. Tanto que nós temos mais ou menos, se eu não me engano, 23 funções orgânicas que nós teríamos que estudar no componente de Química 1, porque tem Química Orgânica. Claro, a gente vai estudar as principais, mas são muitos compostos de carbono. A química se divide em duas grandes áreas, que é a inorgânica, que são os compostos sem carbono, e a outra é a química orgânica, que a base é o carbono. Grande, 80% da química é orgânica, ou seja, a base de carbono. Claro, né? Inorgânica tem muita coisa importante, por exemplo, os sais, que a gente vai estudar depois, os ácidos e bases, que são inorgânicos, e os óxidos. Na agricultura, tem muita coisa importante, por exemplo, de sais inorgânicos, sem a base do carbono. Mas o carbono, o carbureto, por aí vai, a gente tem tanto composto, os hidrocarbonetos, acetonas, que são derivados do carbono também, muita coisa que a base é carbono. Feito? E por aí vai, gente, você não tem ideia. Às vezes, eu sempre trago essa tabela com os elementos químicos no dia a dia, porque a gente tende a pensar assim, bom, a química é uma coisa de laboratório, ela não está no dia a dia. Não, gente, ela está em tudo. Uma das coisas básicas, que é essas lentes de câmera fotográfica, tem germânio dentro daquelas lentes. Ele é usado nas lentes.
o próprio níquel nas moedas, enfim. Gente, é muita coisa. É bem bacana quando a gente vai adentrando. Antigamente tinha-se muitos os filmes de tirar foto, a base daqueles filmes de tirar foto era o bromo. Então, quantas pessoas já passaram raiva de queimar o filme, queimar as fotos lá? Ah, você tem só 36 poses para tirar foto, economiza as fotos, e por aí vai. É bem bacana a gente pensar que sim, os elementos químicos estão no nosso cotidiano, tá, gente? Beleza? E na nossa profissão, melhor, na profissão de vocês no futuro, não vai ser diferente, gente. Vocês vão lidar com elementos químicos em 2 pontos muito fortes, que é na questão de agrotóxicos e na questão dos fertilizantes. Para os agrotóxicos, eu tenho como base na Constituição, e quem trabalha com agrotóxico pode um dia pegar uma embalagem com todo o cuidado que precisa para manusear as embalagens e ler as embalagens. Quando a gente começa a ler, a gente começa a entender muita coisa da química. Pega uma embalagem, seja lá qual for o produto. Eu nunca tive acesso a uma embalagem de agrotóxico, como eu falei para você na primeira aula. Eu, como professor, eu não tenho nenhum vínculo com o campo, nenhum vínculo com a agricultura, com a pecuária, eu não conheço. Então, quando eu dou aula para agronomia, eu sempre me desafio a pesquisar as relações da química com a agronomia. Por isso que lá a primeira tarefa que vocês tinham no Moodle era me escrever o que vocês achavam que tinha de relação, para que ao longo do componente a gente fosse entendendo essa relação. Então, tenho lá o carbono, o cloro, o bromo, o enxofre, que são constituintes dos nossos agrotóxicos. Principalmente o carbono, grande parte dos agrotóxicos são derivados, são orgânicos, então são derivados do carbono, e também o cloro, pelas suas características. Lembra? A mesma coisa que o cloro 2. O cloro 2 ele é tóxico, então as características permitem ele a associação com outros elementos trabalhados de determinadas formas. E os fertilizantes é a base de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Essas são a base. E a diferença, tá, gente, entre eles, muita gente às vezes fica nessa dúvida. Agrotóxicos são produtos químicos aplicados em plantações com o objetivo de combater pragas e parasitas. Agrotóxicos. Já fertilizantes não tem essa função específica. São produtos químicos também aplicados no solo a fim de enriquecê-lo, torná-lo mais propício aos produtos cultivados, modificando seus minerais e nutrientes. Por exemplo, eu consigo corrigir, por exemplo, um solo com excesso ou com falta de potássio, por exemplo. Eu consigo trabalhar com fertilizantes. Para quem trabalha muito com agrotóxicos, tá? Numa determinada região eu estou com uma praga que eu não consigo combater. Então eu uso um agrotóxico específico para aquela determinada praga, para aquele parasita que está complicando a minha plantação. Claro, gente, cada contexto tem as suas especificidades, tá? Eu não gosto de usar agrotóxico, eu não gosto de usar fertilizante, cada um vai ter, e a gente vai fazer, eu quero ouvir vocês sobre essa questão, que com certeza, gente, com certeza vocês vão entender bem mais que eu sobre isso. Tem uma galera aí que está fazendo Química 1, mas já está na finaleira do curso, então provavelmente já fez seus estágios, tem as vivências do curso lá com o campo, e vai poder nos compartilhar algo relativo e de relevância sobre esses aspectos. E tem, gente, um debate muito grande, a questão de não usar o termo agrotóxico, e sim defensivo agrícola. Se você prefere um ou outro, eu não quero nem me posicionar, eu quero apresentar os dois termos para vocês, que no curso, por exemplo, aqui em Erechim, trabalhe defensivos agrícolas e lá em Pontão agrotóxicos, ou vice-versa, por exemplo. São duas vertentes, são dois cursos em duas localidades diferentes. Pode que na sua vivência específica você não goste do termo agrotóxico e defensivo agrícola. São duas formas de se trabalhar. Tem muitas críticas em relação ao uso dos agrotóxicos. Eu conversava com um colega de vocês um tempo atrás no WhatsApp e perguntava justamente como que o curso se posicionava nisso. Eu não conheço vocês. Eu falei na primeira aula que a gente está se conhecendo agora. Então eu não sei que nível de abstração desse debate tinha no curso de vocês. Daí ele me falou, não, tem gente que é contra, tem gente que é pró, então isso é bem bacana que a gente consegue ouvir as duas posições. Existem várias vertentes que combatem ou que criticam o uso de agrotóxicos. Eu, como professor, não vou me posicionar também para não... você vai contra mim? Não. Então eu vou ficar bem neutro nessa questão, não vou
Me convide para tomar um café, que daí eu conto para vocês o que eu acho, tá? Mas desde o ponto de vista de química, porque como eu falei, eu não entendo nada de campo, não entendo nada da vivência rural. Então, para mim é mais difícil falar, tá, gente? Então, justamente esse debate, acabar com os agrotóxicos, quero acabar com o termo. Que essas tirinhas do Armandinho, elas são bem conhecidas, né, pelas suas posições fortes na forma de desenho. Ele tem posições bem firmadas. Então, ele fala, não, trocando um nome, deixa de ser veneno. Tem gente também que fala que defende muito que agrotóxico é sinônimo de veneno. E não necessariamente só para combater pragas e parasitas. Ele é veneno. São várias, gente. Isso dá um debate tão grande. E às vezes tem que ter muito cuidado para mediar esses assuntos, porque são polêmicos. E ainda, tem, claro, as suas vantagens e desvantagens. Não vou me deter muito, que são 13h30, quero encerrar em breve para não cansar muito vocês. E já eu quero ouvir vocês também. Eu não vou me deter nas vantagens e desvantagens, tá? Tem um link aqui embaixo, já é hiperlink, quando você estiver em casa você pode clicar. Vai para um pessoal que cria temas de redação para estudar para vestibular, enfim. Eles fazem um desenho bem bacana, gente, de vantagens e desvantagens. Você que defende o uso, vai lá e vê as vantagens. Você que não defende o uso, vai lá e vê as desvantagens. E tenta comparar um e outro, eles trazem os dois pontos de vista. E eu achei bem bacana, gente. Achei assim, pra gente criar um senso crítico, é bem legal. Eu sempre gosto de falar que eu tô trabalhando com vocês, e logicamente lá no histórico de vocês vai estar Química 1, professor Nicolas Stefaniano Viana. Eu quero que vocês saiam, claro que, bons agrônomos e agrônomas. Claro, esse é o foco do curso. Eu quero que vocês saiam de lá bem preparados, sabendo pelo menos o básico da química para a profissão de vocês. Mas, mais que isso, eu acho que esse tem que ser um foco da universidade. Eu quero que vocês saiam de lá capazes de refletir sobre vários pontos e vários aspectos. Eu quero que vocês saiam da universidade podendo debater com conhecimento químico e científico, vantagens e desvantagens de usar agroquímicos, por exemplo. Tá? Então, eu gosto sempre de enfatizar isso. Professor, isso não é química. Não é só química, é sim a formação cidadã de vocês. Eu sempre gosto de falar que eu formo cidadãos críticos, tá? Gente capaz de debater sobre os mais profundos temas. E se eu não gosto que o professor use agrotóxicos. Gente, só estou me embasando para que vocês tragam, eu entendo, na lei, no decreto 4.074 de janeiro de 2002, que é um decreto que regulamenta sobre todos os pontos de agrotóxicos, embalagem, manutenção, armazenamento, e toda a parte, e eles trazem como agrotóxicos, tá? E não usam necessariamente, até se existir alguma resolução mais nova que vocês conheçam que não use mais agrotóxicos, pode me mandar depois, tá? Essa resolução, que eu sempre conheci, pelo menos eu tentei pesquisar de novo se era agrotóxico ou defensivo agrícola, eu só acho como o termo correto por lei agrotóxico, tá? Então, se você não gosta do termo, enfim, não vai ficar chateado ou chateada comigo que eu uso esse termo, tá bom? Só para deixar claro para vocês. E o que eu acho sempre a gente precisa ressaltar, também não é química, mas é da constituição do sujeito e da sujeita agrônomo e agrônoma do futuro, que quando a gente manuseia com esses químicos, com esses produtos químicos, a gente precisa ter todo um cuidado específico. Então a gente tem, por regulamentação, por normas técnicas, e aqui está o link para vocês acessarem depois, como que deve ser o manuseio desses produtos, tá, gente? Gente, a química, ela não é brincadeira, tá? Assim como no laboratório, a gente tem que usar diversos itens de proteção, equipamentos de proteção individuais, os EPIs, lá no campo, quando você estiver exercendo e tiver o contato com esses produtos químicos, tenha o cuidado necessário, tá bom? Para evitar. Não é... a gente muitas vezes fala, liga os defensivos, os agrotóxicos à morte, enfim, câncer, e por aí tanto faz esses conceitos que se tem dos defensivos. Mas é mais que isso. É desde uma irritação na pele, gente. A gente não trabalha no laboratório com os produtos simples, sem luva, por exemplo, ou sem jaleco. Então, por que quando a gente está manuseando produtos químicos, a gente precisa ter um cuidado específico, tá, gente? E eu gosto sempre de relembrar os pontos da química na agricultura. E tem uma lista aqui, ó. Deixa eu abrir todos. São 2 slides
que tem cerca de 20 elementos químicos que são aplicados aonde que eles estão nas nossas plantas ou na agricultura específica. Depois leiam com cuidado, porque isso vai ser do cotidiano de vocês. Talvez, para mim, não vai ser do meu cotidiano, que não vou para o campo, que não vou trabalhar no campo, enfim, não vou trabalhar com agricultura. Para mim, não vai fazer diferença saber que o hidrogênio é essencial para a produção de açúcar numa planta e para que serve, por exemplo, a frutose. Então, eu sei os conceitos químicos, bioquímicos disso. Ah, para que eu vou querer saber que o magnésio é uma parte da clorofila? Tá, isso eu sei. Mas para que eu vou querer saber que ele vai ativar as enzimas da planta? Que diferença isso vai fazer para mim? Talvez nenhuma. Mas para você que vai trabalhar com isso, com certeza vai ser relevante saber. Então tem 2 slides, acho que são 20 ou 15 elementos químicos que estão no cotidiano lá. Alguns realmente eu nem sabia, gente. Tem alguns elementos químicos que eu não sabia de verdade a aplicação nas plantas. Eu tive que pesquisar bastante para confirmar que era isso mesmo. Não posso apresentar uma informação para vocês sem confirmar e sem ter certeza. A referência está aqui embaixo, vocês podem acessar. É um site de agricultura residencial. Eles trabalham com desde... É um site de Portugal, esse site aqui. Trabalham desde agricultura em pequenas hortas até aquela agricultura, enfim, bem específica residencial, tá? Então tem vários elementos químicos que vocês podem ter uma olhada depois com cuidado para ver onde eles estão, por exemplo, numa planta, desde na responsabilidade do cobre, por exemplo, que está nas raízes. Eu sabia que o cobre tinha nas raízes, mas não sabia que ele era usado no crescimento celular das plantas, por exemplo. Então todos isso são algumas curiosidades importantes que a gente pensa, poxa, numa planta tem muita química, gente, assim como no nosso organismo. A gente tem muita química. Numa planta, num animal, não é diferente. Tem muita química acontecendo. E aqui tá Agora tá essa treta que eu gosto muito, gente. Mas olha, quando eu falo treta, a gente precisa ter sempre cuidado para não desfazer ou ofender um colega, tá bom? Isso que como a gente não tá trabalhando com crianças, a gente fica bem tranquilo. Quando a gente trabalha, por exemplo, no ensino fundamental, que vai criar as tretas lá na aula de ciências, às vezes os coleguinhas se ofendem. Não vai ser nosso caso. Mas eu gostaria muito, muito de verdade, de ouvir de vocês sobre a questão do uso de agrotóxico. Vocês acham que é necessário ou não é necessário? Aí tu não é capaz de opinar, eu sou quase esse, tá? Eu não sou capaz de opinar só pelos conhecimentos químicos e ponto, não pelas vivências. Hoje já falei que vai dar ruim, que na verdade é outro termo aqui, que vem lá de um filme que tem, e tem um meme na internet, já falei que isso vai dar, então eu só botei vai dar ruim aqui para não ficar tão chato, tá? O que vocês acham? Podem abrir o microfone e me falar o que vocês entendem do uso desses químicos e qual a relevância ou se não tem relevância o uso, porque quando a gente não se fala muito da agricultura ecológica, tá? Da plantação ecológica, enfim, sem uso de agrotóxicos. O que me preocupa hoje, eu não sei, por que eu não sei opinar tanto, gente? Porque eu, por exemplo, não consigo entender como que a gente produziria, pegando só o Brasil, que tem mais de 200 milhões de pessoas, se conseguiríamos com uma agricultura orgânica manter um abastecimento para toda essa galera. Claro, tem outros pontos, por exemplo, a agricultura orgânica ela demora mais, óbvio que ela tem o seu ponto positivo, ela é mais saudável, mas ela demora mais e ela, consequentemente, ela é mais cara ao bolso do consumidor final. Se você for, por exemplo, num lugar de agricultura orgânica, aqui em Erechim agora há pouco tempo abriu uma loja de agricultura orgânica, é uma quadra aqui de casa, acho que chama Araçá, se não me engano, abriu uma loja exclusiva de agricultura orgânica. Só que o custo ela é um pouco mais elevado, tá? Mas, claro, tem os seus prós e seus contras, assim como eu mostrei para vocês o uso de agrotóxicos defensivos agrícolas, tá? E o que vocês acham sobre isso? Assunto bem delicado, né, professor, pelo fato de ter diferentes pontos de vista, né? Mas, ao meu ponto de vista, eu pensando assim, eu acho que eu ainda não sou capaz de opinar sobre se é certo ou se é errado, entendeu? Mas porque eu ainda não conheço todos os leques que tem, daí eu acabo não querendo falar mais sobre isso. Olha só, alguém mais quer falar? Tô comendo também, tô aproveitando para comer. Alguém quer falar?
A gente tá numa turma. Eu acho que não é necessário, não. Quem é essa voz? Natália? É, Muito bem. Então, olha só, a gente tá numa turma de 17 a pessoas. Pode falar. gente estuda, professor, que a nossa alimentação no Brasil, ela é mais baseada na agricultura familiar, né? Então, não são os grandes monopólios que alimentam a gente. Os grandes monopólios têm que usar o agrotóxico, às vezes, por ser em larga escala, né? E essas coisas que eles produzem são mandadas para fora, né? Soja, muito milho também, é para fazer ração para os animais. Então, tem muita coisa por trás disso, né? Não é só usar ou não usar. Tem muito essa questão quando a gente entra nesse assunto, a gente recai para várias bandas. Por exemplo, vai cair no ponto político, porque nós temos em si no mundo direita e esquerda, tá? Vamos pegar o ponto do mundo. Direita defende um ponto de vista, esquerda defende outro ponto de vista. Beleza. A gente cai nessa vertente política de debate, tá? Porque a gente tem que ter um cuidado e debater ciência, tá? Eu sempre gosto de ressaltar isso. A gente tem que ver pelo lado científico, o que é positivo, o que é negativo, enfim. Como a Natália falou, tem esses aspectos. Quando a gente trabalha com esses grandes latifúndios que trabalham exclusivamente ou quase que exclusivamente com monoculturas, por exemplo, trigo. Eu venho de uma região, eu sou lá de Dom Pedrito, não sei se vocês já ouviram falar, é lá na região da Campanha, fronteira com o Uruguai. Lá é uma região muito forte do arroz. Então, às vezes, você vai andar entre uma cidade e outra mais ou menos 60 quilômetros. Você vai dar 20, 30 quilômetros e só vê arroz, assim, ó. Arroz, 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 arroz. Então, são grandes plantações e são específicas, como a Natália falou, muitas vezes usadas para quê? Para exportação. A gente sabe que muito da agricultura familiar tem muita base, a nossa alimentação na agricultura familiar. Claro, gente, como eu falou, a gente precisa ter sempre um cuidado. Ah, eu acho que pode um colega achar, ficar constrangido. Não, gente, a gente está numa turma, ainda bem que nós somos 17, somos todos adultos aqui, então não tem esse perigo. Ah, eu não vou ficar de cara com o coleguinha, vou brigar com o coleguinha. Não, acho que você pode ficar bem à vontade nisso, tá, gente? Eu gosto de trazer justamente esses pontos controversos onde, querendo ou não, a química ela é base dessas discussões. Por quê? Quem acredita em ciência, quem não. A gente tem todo esse um cuidado que a gente precisa ter. Hoje no Brasil a gente vive um perigo que é desfazer muito da ciência, tá? A ciência não é mais importante, a ciência é irrelevante, a ciência é nada hoje em dia. Tem se criado nos últimos anos essa ideia. Mas a ciência não dá base para grandes discussões. E a química, ela é base. Quando a gente fala, por exemplo, do uso de agrotóxicos ou não, a gente cai na química em si, a gente vai cair dentro da ciência, dentro da química, dentro dessa relevância ou não dos elementos químicos, o que acontece no nosso organismo, as reações que acontecem, todos esses procedimentos. Claro, a gente está num nível de discussão meio abstrato aqui, só para mim conhecer as opiniões. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Eu vou só parar a compartilhamento aqui. Então, é bem essa questão da gente entender como que... Manda esses memes. Depois eu mando os memes, tá? Que alguém pediu ali. Agora que eu olhei o chat. Então, como que essas questões vão permear as nossas discussões? Como que a química vai permear essa discussão? Hoje, a gente tem uma ideia, e automaticamente, gente, é quase que impossível que a gente não caia nos extremos. Porque tem uma divisão histórica de quem defende e quem não defende, e de quem é a favor e de quem não é a favor. Como eu falei para vocês, a gente está numa turma de 17 pessoas que são todos adultos, que conseguem debater e argumentar com as suas ideias sobre isso. Então, eu gosto de ouvir vocês para que vocês saiam capazes de quem defende o uso, capaz de sair da aula pensando assim, poxa, mas meu colega diz que não por isso e por isso, refletindo sobre isso, querendo manter ou não a sua opinião. E quem não defende, que escute quem defende e pense assim, poxa, mas o fulano, Beltrano defende por isso, por isso e por isso, então ele pode estar certo. É justamente, gente, que vocês tenham um exercício de consciência e de reflexão científica, social, química, então que vocês saiam capazes de refletir sobre esses assuntos na nossa sala.
Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, E, professor, sim. eu queria dar um exemplo, comentar, tipo, fugir um pouco da exportação, né? Por Uhum. exemplo, eu vou dar o meu amigo, né? Ele planta 140 mil pés de brócolis, né? Aí, tipo assim, ele precisa fazer 6 tratamentos para lagarta, entre outros, né? E, tipo, imagine, eu acho que ele não tem como fazer como é que eu posso dizer, o manejo, o controle, sem usar agrotóxico, porque, tipo, a escala é grande, sabe? Eu não, conhecendo, eu não conheço, talvez tenha alguém que trabalhe com isso, né? Uhum. Mas eu não acho que ele consiga fazer, tipo, com cacapina, sabe? Cuidar ou fazer algum outro tratamento, controle, assim, para... Exatamente. Quando a gente fala de uma grande escala, de uma grande quantidade, de uma grande propriedade, e não especificamente nos grãos, por exemplo, como é que você falou, saindo da questão de exportação, que especialmente os grãos são dessa forma de exportação, que seja o milho, a soja, o trigo, o arroz, mas em outras culturas, por exemplo, o brócolis, como você falou, outras verduras, quando você tem uma larga escala, como que a gente conseguiria, e acho que isso a gente tem que pensar, manter, se não for com um defensivo agrícola, se não for com agrotóxico, como que a gente conseguiria pensar nessa, você falou 140 mil peças, se eu vi certinho, é muita coisa, Isso. gente. Então, como que a gente poderia... Isso que é o legal, gente. Que você sai da aula hoje pensando. E não... Gente, eu não quero mudar a opinião de ninguém. Tanto que vocês... Eu não vou nem falar pra vocês o que eu acho, que eu deixo de achar, pra não interferir na opinião de vocês. Só um pouquinho. Tem alguém querendo participar, que acordou aqui, tá querendo participar da aula. Então, eu não quero nem que vocês saiam da aula hoje pensando o que é certo, o que é errado. O professor acha que tem que usar, o professor acha que não tem que usar, então eu vou com ele. Não, cada um vai ter sua opinião. E as suas ideias de defender ou não o uso vai caber a si, a cada sujeito. O que nós precisamos, gente, e que a gente não tá muito difícil hoje em dia, é entender que as pessoas têm opiniões contrárias. Que as pessoas têm opiniões contrárias, têm ideias, e respeitarmos e vivermos em sociedade harmoniosa não tem sido fácil, gente. Cada pessoa vai ter uma ideia. E esse é um tema, gente, que traz muita divisão, muito debate, muita briga às vezes, gente. Cada um, que a gente pega 17 a turma, 10 tem uma opinião, 7 tem outra. A gente vai viver como turma, harmonizando as suas ideias, as suas compreensões científicas, os seus conceitos. Eu acho que é correto por isso. Então a gente precisa entender que quando a gente entra nesses debates, a gente precisa entender que as pessoas têm opiniões diversas, tá, gente? Então por isso que eu sempre trago uns temas controversos, às vezes, para a gente pensar. Não para sair daqui formando a opinião de vocês. O professor quer que eu saia daqui pensando isso. Não, muito pelo contrário. Eu quero que você saia daqui das nossas aulas de química com a mente aberta. Capaz de entender, poxa, se o meu colega pensa dessa forma, por que será? Mas ele trouxe esses argumentos. Eu acho que ele pode estar certo em alguns pontos, ou não está certo em alguns... Eu não concordo nada com ele, porque eu acho isso. Eu tenho meus argumentos. Então que vocês possam ficar com esse pensamento vivo na mente. No pessoal, no presencial é bem mais fácil de fazer esses debates, que não dá tanto medo, parece, a gente falar, a gente ouvir, e a gente está numa turma, a gente vai mediando esse... Até não sei se alguém mais quer fazer alguma contribuição, alguma pergunta. Podem falar, viu? Não fiquem com medo. O importante é que você saia daqui hoje pensando sobre esses assuntos, tá, gente? Pensem, reflitam sobre vantagens, desvantagens, sobre sim, sobre não, o que eu acho que sim, o que eu acho que não. Eu acho que o professor está viajando, saia pensando isso se for preciso também. Eu acho que o professor está fora da casinha, não tem problema. Eu quero que vocês sejam críticos, tá, gente? Que vocês consigam pensar, sejam mentes abertas. Vocês serão futuros profissionais que precisam pensar em diversos pontos. E eu tenho certeza que um dos pontos mais controversos da profissão de vocês, com certeza vai ser esse.
Usar ou não usar agrotóxico, defensivo agrícola, esses agroquímicos? Usa ou não usa? Consegue sem ou não consegue sem? Como? Então, pense nisso como futura profissão de vocês também. Daqui a pouco, a gente não vai se falar nunca mais, vocês vão sair daqui da universidade formados com o diploma de vocês, vai chegar no trabalho de vocês e vai ter essa incógnita. Ó, fulano, eu tô com esse problema, o que a gente faz? Eu preciso pensar, poxa, eu tenho uma larga escala aqui, o que eu vou fazer? Uso qual? Alguém comentou comigo que é um professor também na universidade, que ele faz pesquisa com o uso de desses agroquímicos, e ele usa quantidades menores que o recomendado. Por exemplo, eu não sei como se faz esse cálculo, tá? Eu não sei como que faz o cálculo disso. Mas se usa 10 partes desse agrotóxico por recomendação de onde compra ou na embalagem, esse professor usa 5 partes, por exemplo, e consegue resultados satisfatórios. Então, será que a indústria, às vezes, não está fomentando um uso em larga escala para que tenha um ciclo de vendas nisso? Como que funciona? Será que eu consigo diminuir o uso numa escala menor? Não deixar de usar, mas usar numa escala menor e ter os mesmos resultados? Será que eu não vou conseguir se eu tenho uma grande plantação, por exemplo? Então são vários pontos, gente, que a gente precisa pensar e refletir sobre esses assuntos, beleza? Tão bravo comigo? Tão tudo quieto? Não? Também? Eu tô com medo de você, gente. Vocês estão muito quietos hoje. Tudo bem, pode continuar. É que o pessoal que já tá mais tempo assim na universidade, aí esse é um assunto que foi bastante batido já, entendeu? Sem graça, gente. Sempre bate nos temas, sem graça. Agora que chegou na química, que nós ia debater de verdade, você já tinha debatido. Mas beleza, gente. Eu quero que vocês mesmo reflitam sobre isso. Não, como eu falei, para moldar a opinião, enfim, não, porque vocês reflitam sobre isso. E para a gente dar por encerrada nossa aula de hoje, vamos concluir aqui. Então fica esse slide lá para vocês brincarem depois. Eu fiz essa montagemzinha aí só para a gente brincar mesmo, refletir sobre. Nossa próxima aula, aula 4, será assíncrona, tá? Como eu expliquei lá no início. Já passei o cronograma atualizado. A aula 5 também será assíncrona. Lembrando que os colegas não estavam nas primeiras aulas assíncrona, a gente não vai se reunir ao mesmo tempo, tá? Cada um no seu tempo, na sua organização familiar, na sua organização das suas tarefas, vai achar um tempo para estudar a aula, tá? Mandarei para a aula 5 daí, os vídeos, o podcast. Podcast você pode baixar no telefone e ir escutando onde você for. Por mais que a minha voz não seja nada agradável, eu reconheço, mas a gente precisa, infelizmente, passar algumas tarefas para vocês, algumas atividades. Eu acho que podcast é bacana que vocês conseguem ir ouvindo e se deslocando ao mesmo tempo sem ter que ficar olhando para o celular ou para a tela. O questionário vai estar na plataforma Moodle, como eu falei para vocês, até a meia-noite de domingo. Então respondam com o tempo de vocês nesse período, usem o tempo que achar mais necessário para fazer. Quer fazer domingo às 9 horas da noite, não tem problema. Só que o Moodle pode ter caído, então procura não deixar para a última hora, se possível, tá? A dica que eu dei lá no início da aula tá valendo. Não esquece de anotar os exercícios, de imprimir. Que, dica de pai. Os exercícios de avaliação são muito parecidos com... Aliás, da lista de exercícios são muito parecidos com os da avaliação, tá? Eu uso o mesmo tipo de exercício. Então, fica a dica. E por fim, que todos tenham uma excelente semana. De verdade, que vocês consigam, nesse período assíncrono, estudar. Sei que não está sendo fácil para ninguém, nesse período remoto, falei errado, mas eu sei que não está sendo fácil para ninguém, esse ensino remoto, emergencial, mas vai dar certo. Trago de novo, como todas as aulas, tem sido uma mensagem de esperança para vocês, que vai dar tudo certo, vai todo mundo passar em Química 1, e a gente vai se livrar de Química 1, se livrar do professor, e vai dar tudo certo, e daqui a pouco vão achar a vacina, a gente vai voltar para o UFFS, você vai poder pagar um café para mim lá na lancheria, tá bom? Gente, tenha uma boa semana, espero que tenham gostado dessa nossa dinâmica de aula hoje, porque era um conteúdo só, então era bem pouquinha coisa. Manda os memes no grupo depois, não tem problema, que alguém tinha pedido ali no bate-papo. Uma boa semana a todos, foi bom estar com vocês, apesar de eu não ver o rostinho de vocês, tá todo mundo de câmera fechada, só a Natália tá me salvando de câmera aberta.
Não me sinto sozinha, a Natália tá ali me olhando, ó. Isso aí, Natália. Então, gente, boa semana, tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Mandarei os conteúdos assíncronos muito em breve. Usem o grupo do WhatsApp como esse meio de comunicação mais informal, mas que é bem rápido ali pra gente, tá bom? Boa semana, gente. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima aula síncrona e nós vamos nos falando de forma assíncrona. Qualquer dúvida no questionário, me manda mensagem lá, tá bom? Tchau, gente. Valeu, professor. Até mais. Valeu, professor. Valeu. Valeu.